Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui a gente vai fazer a resolução dos exercícios propostos na aula de circunferência, parte 4. Vamos começar? Questão 2. Então, qual a posição relativa dos pontos A, B e D em relação à circunferência, tá? Mas a minha circunferência, ela tá na forma geral, tá? Então, o que eu posso fazer? Posso achar o x e o y do centro e o raio e fazer aquela comparação, né? Dessa aqui. Então, verifico se é igual, né, que aí pertence à circunferência, se é menor, ou seja, o ponto interior, ou se é maior, ou seja, o ponto exterior à circunferência, tá bom? Disso aqui, eu não posso passar o raio para o outro lado, tá? Aí fica x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, e fica zero. Aí eu tenho que comparar o quê? Se é igual a zero, se é menor que zero ou se é maior que zero, tá? E aqui tem a minha equação, eu posso passar ela para a forma geral também, tá? Mas aí seria só desenvolver. E aí a mesma coisa, o x e o y eu coloco aqui, e aqui eu tenho o x e o y no centro, tá bom? Porque aí desenvolvendo ela, lembra, a gente até já fez, né? Ela fica naquele formato ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais e. Aí eu verifico se é igual, menor, maior ou igual a zero, tá bom? Que é o que eu vou fazer aqui, ó, porque eu não quero passar para reduzida a circunferência para eu comparar. Posso fazer isso? Posso, mas eu não vou. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha equação, e aí eu tenho para cada ponto seu x e o y. Então, eu vou substituir o x e o y para cada um dos pontos e verificar se é igual, se é maior, porque é exterior, ou se é menor, tá? Então, vou pegar primeiro o ponto A. Ponto A de coordenadas 1 e 0,8 e vou substituir o x por 1 e o y por 0,8. E aí, fazendo essa continha, isso aqui dá aproximadamente 1,04, tá? Que em relação a zero é maior, tá? Ou seja, o ponto A, ele é exterior à circunferência. Bom, vamos fazer com o ponto B, ó. O ponto B de coordenada 0, 0, eu vou substituir ali. 0 mais 0 ao quadrado, menos raiz de 3 vezes 0, mais raiz de 2 vezes 0, que vai dar 0. E 0 em relação a 0 é igual. Se é igual, significa que esse ponto, né, pertence à circunferência, tá? E o ponto D, ó, de coordenadas 1,7 e menos 1, então, vou substituir o x por 1,7 e o y por menos 1. Raiz de 3x, talvez raiz de 2 vezes y, que é menos 1. E aí, eu vou fazer essa continha. Aqui deu menos 0,5 aproximadamente, tá? E em relação a zero, é menor que zero, tá? Então, se é menor, significa que é interior à circunferência. Então, fica assim, o ponto A, a gente viu que ele é exterior à circunferência, ali o ponto A, de coordenadas 1 e 0,8. O ponto B, ele pertence à circunferência, ao ponto B 0, 0, ó, sob a circunferência. E o ponto D, que era interior à circunferência, ali, ó. O ponto D, D, tá dentro da circunferência, tá? Coordenadas 1,7 e menos 1. Questão 3. Determine o valor de P de modo que o ponto A, em relação à circunferência taranã, seja A pertencente, exterior ou interior. Como está na forma geral, como a gente acabou de ver, se for pertencente, eu tenho que verificar se é igual a zero, se for exterior,
eu tenho que verificar se é maior que zero, se for interior, se é menor que o zero, tá? Então, eu vou pegar ali a minha equação e vou substituir o x e o y do ponto A, tá? O P fica aqui de incógnita. Substituindo, eu vou ter 7 ao quadrado mais 9 ao quadrado, menos 2 vezes 7, menos 2 vezes 9, menos o P que eu quero saber. E aí, na letra A, para verificar se pertence, tem que verificar se é igual a zero, tá? Daí, eu vou ter 49 mais 81, menos 14, menos 18, menos P, igual a zero. 49 mais 81, menos 14, 98. 98 menos P igual a zero. E aí, eu tenho que menos P igual a menos 98, tá? Então, multiplica por menos 1 dos dois lados, então eu tenho P 98. Ou seja, se o meu P for igual a 98, tá? Significa que é igual a zero, ou seja, pertence à circunferência. O ponto A pertence à circunferência, tá? Agora, na letra B, quero verificar se é exterior, então eu tenho que verificar se é maior que zero, tá? Ali, então, em vez de ser igual, eu vou verificar para que valores ela é maior que zero, né? E fazendo a conta é a mesma, né? Maior, maior. Agora aqui, menos P maior que menos 98, eu vou multiplicar por menos 1. Na inequação, quando eu multiplico por negativo, inverte a inequação. Se é maior, então aqui fica menor, tá? Então, para ser exterior, o P tem que ser menor que 98, tá? Na letra C, eu quero verificar se ela é menor que zero para ela ser interior. Então, ali também vai mudar toda a comparação. Então, agora eu vou verificar se é menor que zero, ou para que valores é menor que zero. E aqui é a mesma coisa, ó. Chegou aqui, eu vou multiplicar por menos 1. Se era menor, inverte na equação, vira maior. Tá? Então, para ser interior, o P tem que ser maior que 98, tá bom? Então, são esses valores. Mas eu tenho que verificar também, porque o que acontece? O P está no lugar do E, e o E influencia no raio, né? Lembra do raio? Quando está na forma geral, o meu P, eu tenho que o E igual a x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado. E o E, nesse caso, é igual a menos P. Então, ele influencia no valor do meu raio, tá bom? Então, eu tenho aqui, eu preciso do x e do y do centro. Tá na forma geral ali, então, o x do centro vai ser igual a menos 2 vezes x do centro, igual a menos 2. Menos 2 passa dividindo, então, o x do centro igual a 1. O y do centro também, menos 2 vezes y do centro igual a menos 2, logo o y do centro também vai ser 1. Então, substituindo ali, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Daí, eu tenho que, vou passar o raio para lá, então fica mais raio ao quadrado, igual 1 mais 1, 2, e o menos p passa para lá. Igual a 2 mais p, tá bom? Aí, o que acontece, né? Eu tenho que fazer aquela comparação. Porque o raio, como é uma medida, né? E a medida do raio na minha circunferência, ela não pode ser negativa, tá? E também não pode ser igual a zero, tá? Porque se for igual a zero também não existe o meu raio, tá bom? Então, o meu raio ao quadrado é igual a 2 mais p. Ou seja, o 2 mais p que tem que ser maior que zero, né? Para existir esse raio, correto? Tá? Não pode ser igual, porque se o raio for igual a zero, não tem a medida, não faz a circunferência. Então, o P tem que ser maior que 2 passa para lá, menos 2, tá bom? Essa é a condição para que exista a circunferência, tá bom? Então, eu vou voltar ali e vou verificar. Para ser pertencente, ela tem que ser igual a 98, beleza? 98 é maior que menos 2, tá bom?
Na letra C, ó, P tem que ser maior que 98. Então, maior que 98 pode ser 98,5, 99, 100, 200, 300, tá? E todos esses números são maiores que menos 2, então, ok, tá? O único que vai modificar é a letra B. Para ser exterior, ele está falando que ele tem que ser, ali 98, menor que 98. Mas pela condição de existência da circunferência, o P tem que ser o quê? Maior que menos 2, tá bom? Ou seja, na letra B, para ele ser exterior, o meu P tem que ficar entre menos 2 e 98, tá bom? Então, essa é a verdadeira resposta para a letra B, tá?